Fala aí, pessoal. Marcelo Ortiz por aqui e hoje nós vamos voltar a falar de AWS em uma nova série, a série de armazenamento. Vamos falar então de EBS, Elastic Block Store, EFS, Elastic File System e S3, Simple Storage Service. Por quê? Porque entender qual é o melhor file system, qual é a melhor tecnologia de armazenamento, pode fazer toda a diferença na performance da sua aplicação para evitar qualquer tipo de gargalo nisso, no armazenamento. Então vamos entender melhor como tudo isso funciona na AWS. Nós vamos dividir essa série em 3 capítulos. Vamos falar em um capítulo sobre o EBS, em um outro capítulo sobre o EFS e, por último, sobre o S3. Então, hoje, vamos começar com um EBS. E, como sempre, nós vamos primeiro entender a teoria, alguns conceitos, algumas coisas básicas, e depois vamos ver como tudo isso funciona na prática. O EBS ele é um serviço da AWS que disponibiliza os storage volumes para as instâncias de EC2. Ou seja, você consegue disponibilizar esses volumes e apresentar esses volumes para suas instâncias no EC2. Uma vez anexado esses volumes nas instâncias EC2, ele trabalha como um disco físico, normal como a gente conhece fora da nuvem. Por exemplo, quando você sobe uma instância Linux da AWS, o sistema operacional está sob um volume do EBS. O EBS ele é classificado em 2 categorias: em SSD, que significa Solid State Drives, que é desenvolvido para cargas de trabalho que fazem operações de leitura e escrita com muita frequência, onde o IOPS, que é o Input Output Operation per Second, é muito importante. Essa é a categoria padrão das instâncias EC2 e é onde as aplicações tradicionais, transacionais, vão trabalhar. E a outra categoria é o HDD, que é o Hard Disk Drive. São armazenamentos magnéticos, ou seja, uma tecnologia um pouco mais antiga, mas tem um custo mais baixo. E o que define a performance dessa categoria é a taxa de transferência, e não IOPS como nos SSDs. É ideal para grande armazenamento, como ETLs e Data Warehouse. Só que dentro dessas 2 categorias, SSD e HDD, nós temos outras subcategorias. Então, no SSD, nós temos 2 outras subcategorias, que é o General Purpose SSD, como o próprio nome diz, é mais para uso geral, e o Provisioned IOPS SSD, que são opções de armazenamento de alto desempenho. Eu vou botar uma tabela aqui na tela para a gente ter um pouquinho melhor qual é a diferença dessas 2 categorias. Então veja aí na tela a tabela com as características do General Purpose e do Provisioned IOPS. O General Purpose é o GP3 e o GP2, tem durabilidade de 99.8 e 99.9. Ele é usado muito para workloads transacionais, desktop virtuais, database com single instance com um tamanho médio e por aí vai. E ele tem o IOPS por volume de 16.000. Já o IOPS, o Provisioned IOPS, que é o IO1, o IO2, ele tem uma durabilidade de até 99,999%, então 3 noves de durabilidade. Ele é usado para workloads que precisam muito de IOPS. Então veja que o IOPS por volume vai de 64.000 até 256.000. Então, dependendo do tipo da quantidade, na necessidade de IOPS, você tem essas duas e escolhe entre essas 2 categorias. E no HDD, nós temos também 2 outras categorias, que é o Throughput Optimized, que é desenhado para acessos frequentes e intensivos de throughput, e o Cold, que é desenhado para acessos infrequentes. Então veja aí na figura, na tabela, as características de cada um. Então no Throughput nós temos o ST1, que também tem durabilidade de até 99,9%. Ele é muito usado para Big Data, Data Warehouse e Log Processing. E o Max Throughput por volume é de 500 megabytes por segundo. Já no Cold, ele também tem a durabilidade de até 99,9% e ele é mais usado para cenários que você não precisa
tantos acessos, fazer frequentemente acesso a esses dados. Normalmente a gente usa esse cara para armazenar os backups. E ele tem um max throughput por volume de 250 megabytes por segundo. Bom, entendemos as categorias do EBS. Agora vamos entender algumas funcionalidades. Eu vou falar aqui com vocês de 5 funcionalidades que eu entendo ser super importante aqui para o EBS. A primeira é a disponibilidade dos dados. Então, sempre que você cria um volume do EBS, ele é replicado para outra zona de disponibilidade. Então, caso a zona original tenha algum problema, você tem esse dado replicado em alguma outra. A segunda é a persistência dos dados. Então, você pode, por exemplo, configurar o seu volume do EBS para ele ser independente do ciclo de vida da instância do EC2. Então, se você terminar a sua instância EC2, o seu volume fica lá pronto para ser atachado em alguma outra instância. A terceira funcionalidade é criptografia. Você pode criptografar os volumes do EBS. Ele gera uma chave de dados usando o algoritmo AES-256, que é super conhecido no mundo de criptografia e de segurança. E a criptografia ocorre, inclusive, nos servidores que hospedam um EC2. Então, gera a segurança no trânsito dos dados entre as instâncias EC2 e o armazenamento no EBS. A quarta funcionalidade é snapshots. Então, você consegue tirar fotografias do EBS, dos seus volumes, e gerar backups incrementais. E a última, que é super importante também, é a flexibilidade. Então, você consegue adicionar volumes ou expandir volumes sem qualquer interrupção nas suas instâncias EC2. Inclusive, a prática que a gente vai fazer é sobre esse item de flexibilidade. Muito bom! Então, entendemos o que é o EBS, as suas categorias e algumas de suas funcionalidades. Por que eu acho importante a gente conhecer tudo isso da melhor forma possível? Porque eu entendo que a gente precisa levar essas informações em consideração quando a gente for aprovisionar o nosso ambiente, levando sempre em consideração os requisitos da aplicação e o que vai rodar no EC2 e no EBS. Conhecendo isso, essas características, essas funcionalidades, você consegue tomar a melhor decisão de provisionar o melhor volume, dependendo dos requisitos da sua aplicação, para que isso entregue maior benefícios para o seu ambiente. E bora para a prática. Então, primeiro, eu queria avisar vocês que provavelmente vocês vão estar escutando barulhinho de chuva. Está chovendo bastante aqui em Porto Alegre agora que eu estou gravando esse vídeo. Então, sinta esse barulhinho como um incentivo para fazer a prática. E o que a gente vai fazer na prática? A gente vai fazer 2 cenários. Então, a gente vai subir uma instância EC2, rodando Linux na AWS, somente com um volume, super padrão. Aí, primeiro, nós vamos estender o volume, esse volume padrão que subiu com a instância, a gente vai estender ele de 8 GB para 20 GB, e depois a gente vai adicionar um novo volume nessa instância, e sem proporcionar qualquer tipo de interrupção nessa instância. Beleza? Fechou? Então, esse é um convite, pessoal. Conecte aí na sua conta da AWS, abre aí o console do EC2 e vamos junto fazer esse passo a passo. Então, vamos para a nossa prática. Vai ser bem bacana, essa prática é bem legal de fazer, e são 2 operações que a gente faz muito no dia a dia, como SRE, como o administrador do ambiente em cloud. Primeiro eu vou subir a nossa instância EC2, uma instância super padrão, rodando Linux, com 8 GB de volume, um volume só nessa instância. O primeiro exercício, a gente vai aumentar esse volume padrão que a instância subiu. Então, nesse volume vai ter os arquivos do sistema operacional e ele vai ter o tamanho de 8 GB. A gente vai aumentar esse volume para 20 GB. Prática número 1. A prática número 2, nós vamos adicionar um novo volume para essa instância. Então, além do volume padrão com que ela subiu, que está o arquivo do sistema operacional, também vamos adicionar um segundo volume e fazer com que o sistema operacional enxergue esse segundo volume. Legal? Tamo junto. Já abriu sua instância, já abriu seu console do EC2, está tudo pronto. Se não, pausa o vídeo, apronta tudo aí e dá play quando tiver tudo pronto. Então vamos primeiro passo, subir a nossa instância. Então vou clicar aqui em Launch Instance.
uma instânciazinha só para essa nossa prática. O nome eu vou colocar RBS prática. Vou subir com o sistema Linux da própria AWS, não vou mexer muita coisa não. Vai ser essa instância pequenininha mesmo. Vou selecionar o meu par de chaves que eu já tenho aqui para conectar na instância. E é isso, não vou mudar mais nada. E aqui a configuração de storage também não vou mudar. Então ela vai subir, lembra? GP2, a gente viu o que é isso. Vai subir com então a categoria GP2. Aqui tem mais, né? Tem todas as outras, ó. Tem GP3, a GP2, a IO1, a IO2. Então vou manter aqui na GP2 com 8 GB. E é isso, não vou fazer muito mais do que isso. E clicar em Launch Instance. Legal. Agora é esperar a nossa instância ficar pronta para a gente fazer as configurações. Então, eu vou pausar o vídeo e daqui a pouco a gente volta. Então, olha, pessoal, nossa instância já está rodando. Eu já configurei a conexão, né? Para a gente acessar a linha de comando do sistema operacional dessa instância. Mas antes, vamos dar uma olhadinha aqui na aba Storage. Então, aqui nós temos volume montado em dev/xvda, é o nosso barra, é o volume root da nossa instância. E é isso. Então, ele tem 8 GB, já está taxado nossa instância. É do tipo EBS. Não tem mais nada aqui, está falando que não está encriptografado. E quando a gente terminar essa instância, ele também vai terminar esse volume. O próximo volume a gente vai marcar como não. Então, quando terminar a instância, ele não vai terminar o nosso volume. Legal? Então, vamos lá para a nossa conexão, só para certificar. Então, está aqui conectado. Ele sempre pede para rodar, né, o update, então vou dar esse updatezinho aqui só para não perder o costume. Sudo em update, dá um yes e deixa ele rodando aí. Enquanto isso, vamos voltar aqui para o nosso volume. Qual que é a ideia da nossa primeira prática? Estender esse volume. Então, de 8 GB, a gente quer passar ele para 20 GB. Então, eu vou clicar aqui no próprio volume. Ele vai abrir a página com um pouco mais de detalhes sobre esse volume. Vou selecionar esse volume, ele vai trazer alguns detalhes aqui para a gente. 8 GB, do tipo GP2, está em uso, o ID do volume, qual zona ele está, né? Zona de disponibilidade, que é a mesma zona de disponibilidade da nossa instância, e algumas outras informações. Então tem o status check, tem monitoring, e tem as tags que eu não botei nenhuma. Legal. Então a gente vai fazer o quê? Aumentar o tamanho desse volume. Então a gente vai aqui em Action e Modify Volume. E aqui a gente consegue modificar as duas coisas, tanto o tipo, GP2 para I/O, por exemplo, que eu não vou fazer, quanto o tamanho. Então de 8 eu vou botar para 20 GB. Só que antes de modificar, vamos ver como é que está essa instância, como é que a gente consegue enxergar esses volumes aqui na nossa instância. Então se a gente rodar o comando lsblk, a gente vai ver que a gente tem um volume, né, montado com a partição barra, um disco de 8 GB. Legal. E se a gente der o df-ht, a gente vai ver que o barra está com 8 GB. Fechou. Então é o que a gente substância dessa forma. Vamos voltar aqui para o nosso console e vamos aumentar para 20 GB. Vou dar aqui um Modify. Aí ele dá esse alerta falando, olha pessoal, a gente vai aumentar aqui, vai dar tudo certo, mas você tem que ir lá no sistema operacional e fazer alguns comandos para que ele reconheça esse novo tamanho. A gente vai fazer aqui juntos. Mas ele bota aqui a página, o link para você aprender como fazer isso. Ele também fala que pode demorar alguns minutos, é meio rápido, né? E também que isso pode ter alguma tarefação extra. Beleza, é só entender essas informações e clicar em Modify. E aí ele vai voltar aqui, tem vários volumes, né? Que aqui eu faço um monte de teste. Ele está modificando, ó. Então é esse volume aqui. Eu vou tentar filtrar aqui por ele. Volume ID. Vamos ver se a gente consegue filtrar. Só botar o nome dele aqui, vamos ver. Beleza. Então ele está aqui em Use, Modifying. E quando ele completar 100%, a gente vai já conseguir enxergar que o volume aumentou lá no sistema operacional. Então eu vou dar uma pausa aqui no vídeo
até que isso fique ok, o estado fique pronto para uso. Então, voltando, pessoal, a gente já viu que o volume já está ok, ele está em uso, ele está otimizando, ele está otimizando, ele está 25%, mas a gente já consegue ir trabalhando com ele. Então, a gente vê aqui que ele está com 20 GB, se a gente voltar lá no console do EC2, na parte que vê as nossas instâncias, nossa instância EBS prática, a gente vem aqui em História, a gente já vê que o volume já está com 20 GB aqui para a nossa instância, nesse device aqui. Então, vamos voltar lá para o nosso sistema operacional, desse cara aqui, e vamos ver se ele já está vendo o nosso volume. Então, o comando é lsblk. Então, olha, ele já está enxergando que está com 20 GB. Só que se a gente, na primeira que ele está enxergando que o disco está com 20 GB, mas a partição está com 8. Então, primeiro a gente vai estender o disco para que tudo fique com 20 GB aqui. E depois a gente vai estender a partição para que ela consiga enxergar que isso aqui já não é mais 8, mas sim 20. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? No primeiro passo, eu vou deixar aqui como comentário só para a gente ir entendendo. Então, o primeiro passo, a gente vai estender o disco, né? Então, a gente vai rodar o comando aqui para estender o disco e depois estender a partição. Então, vamos lá. Então, aumentando o disco. Para aumentar o disco, a gente vai rodar o comando grow. Tem que ser sudo, né? Sudo grow part /dev, né? Que é o nosso comando, nosso file system /dev xvda espaço 1. Então a gente vai aumentar esse camaradinho aqui para que ele apareça aqui com size de 20 GB. Beleza? Então vamos lá. Já foi, é super rápido. Então, se a gente rodar esse comando aqui de novo, o lsblk, a gente vai ver que legal. Ele já está reconhecendo como 20 GB. Mas se a gente rodar o df-ht, a gente vai ver que a partição ainda está com 8. Então, agora, a gente vai aumentar a partição. E o comando que a gente vai rodar isso é o xfs sudo, né, que tem que ter permissão de root, xfs underline grow fs de file system barra. Também já foi. Então, se agora a gente der o df-ht, ele já está enxergando nossa partiçãozinha aqui com 20 GB. Então é super fácil, né, pessoal? Se a gente dá um history aqui, ó. O que a gente fez? Primeiro, a gente aumentou o disco com esse comando, sudo grow part /dev xvda espaço 1, e depois a partição com sudo xfs underline grow file system fs barra, que é o diretório raiz. E isso já fez a magiquinha, o nosso sistema operacional já está enxergando os 20 GB lá na partição raiz. Legal, então a gente aumentou o volume existente. Agora a gente vai adicionar um novo volume. Então, para criar um novo volume, eu voltei aqui para a nossa EC2, para o nosso console de gerenciamento EC2. Eu vou vir aqui em volumes, dentro do Elastic Block Store. Então, vou clicar aqui em volumes. Vai ter um monte de volumes aqui, né, que eu faço vários testes, mas enfim. Vou criar um novo volume. Vou deixar ele como General Purpose também, um GP2. Vou diminuir o tamanho, não preciso de 100 GB para esse experimento. Vamos deixar 20 GB com esse IOPS. E aqui na zona de disponibilidade, eu vou escolher a mesma zona onde está a minha instância, que é a 1C. Não vou pedir para criar um volume com snapshot, também não vou pedir para fazer um encrypt desse volume. Eu vou adicionar uma tag, vou colocar aqui name como volume tracinho 2 para ficar fácil de achar naquele monte de volume que eu tenho ali na minha pagininha de volumes. Então, é isso. Vou deixar general, vou botar 20 GB,
vou escolher a zona de disponibilidade, a mesma zona que está a minha instância EC2, que no caso é 1C, e vou criar uma tagzinha aqui com o nome para ficar mais fácil de localizar meu volume ali na página de gerenciamento de volumes da AWS, e vou clicar aqui em Create Volume. Então é esse cara aqui, né? Então eu vou classificar por ele, vou deixar só ele aparecendo aqui para a gente ficar mais fácil da gente enxergar ele. Ele está no estado criando, daqui a pouco ele vai mudar para o estado pronto, e a gente vai atachar esse volume na nossa instância. Então vou dar uma pausa no vídeo, assim que o volume estiver criado, a gente atacha ali na nossa instância. É super rápido, né? Demorou alguns segundos, então ele já está com o estado de available, então está disponível para a gente fazer o atachamento desse volume para alguma instância. E é isso que a gente vai fazer agora. Então a gente seleciona aqui o volume que a gente criou e vem aqui em Action e vamos atachar esse volume em alguma instância do EC2. Então vou clicar em aqui Attach, a Viability Zone, por isso que a gente tem que escolher a mesma Viability Zone da nossa instância, então 1C, e a instância que a gente vai atachar é a nossa EBS Practical, que é esse cara aqui. E ele vai criar aqui nesse device, então esse vai ser o device name desse novo volume, e vou atachar esse volume na nossa instância. Então ele já está aqui, já está em uso, não tem mais muitas outras informações, tá ok. Vamos voltar lá para nossas instâncias, né, da EBS Practical, e vamos ver o que está rolando aqui. Deixa eu só filtrar por EBS Practical. Vamos ver o que está rolando aqui. Então, se a gente for aqui em Storage, agora a gente vai ver que nós temos o volume principal, que a gente já tinha criado, né, com 20 GB, e um segundo volume, também com 20 GB. Só que agora a gente precisa ir lá no sistema operacional e fazer o reconhecimento desse novo volume. Então, bora lá para o sistema operacional. Então, se a gente rodar nossos comandos básicos, né, o lsblk, a gente vai ver que nós temos o volume que a gente acabou de mexer, lembra? XVDA, a gente aumentou essa partição e a gente tem um novo volume aqui que não está montado em nenhuma partição. Ele está disponível, mas não está montado. Então é isso que a gente vai fazer. Então primeiro a gente vai formatar esse volume e montar aqui na nossa instância. Então vamos lá, primeiro formatar esse volume. O comando para formatar esse volume é esse cara aqui, ó. Vou dar um sudo. Então, é um mkfs, -t, né, o tipo ext2, esse volume que a gente quer formatar. Então, vamos formatar esse camarada aqui. Pronto, já está formatado. Agora, a gente precisa montar esse volume. Montar o volume. Para isso, primeiro eu preciso criar uma pasta, que eu vou montar esse volume em cima de uma pasta e depois fazer o mount desse negócio. Então, o primeiro comando é um mkdir para criar uma pasta. Vou criar um mkdir na barra mnt barra volume tracinho 2. Então, está criado nesse diretório. E agora eu vou montar esse volume, que é o comando sudo mount. O comando sudo é mount barra dev. Então, o que você quer montar, barra dev, barra esse cara aqui, né? O xvdf, barra dev, barra xvdf. Então, o que você quer montar aonde? Então, eu quero montar esse cara na pastinha que a gente acabou de montar. Criar, que é barra mnt, barra volume, volume, tracinho 2. Fechou? Então, vamos lá. Então, montou o nosso volume nessa pastinha. Então, vamos ver como é que ficou? Então, se a gente dá o comando lsblk, ele já traz aqui pra gente, ó. Então, esse cara aqui está montado nesta pastinha. Se a gente dá o df-ht, a gente vai ver esse cara aqui, ó. Então a gente já consegue acessar esse cara. Então se eu der um cd barra mnt barra volume, tem um N mais aqui, cd barra mnt barra volume, eu já consigo acessar esse cara. Vai te dar um history, vou limpar a tela, te dar um history. A gente praticamente fez
Formatamos o volume com esse comando, né? E depois montamos o volume com esses comandos. Criamos a pastinha e demos o comando mount do que a gente quer montar, aonde. E a partir daí a nossa instância já enxergou esse novo volume. Qual que é o problema desse procedimento? Se você der o reboot dessa máquina, ele não vai mais enxergar esse volume e você vai ter que repetir esse procedimento. Para que isso não aconteça, a gente tem que editar um arquivinho chamado fstab, que é um arquivo que faz as configurações do nosso sistema operacional e seus discos, seus volumes. Então vamos lá. Então, antes de começar isso, vou limpar aqui a tela e a gente vai configurar esse arquivo para que ele persista. Então, toda vez que você reiniciar essa instância, esse volume vai estar montado ali durante a inicialização da instância. O primeiro passo que a gente vai ter que desmontar, vamos editar o arquivo e vamos ver como é que ele faz isso funcionar depois disso. Então, primeiro a gente vai dar um mount do que a gente acabou de montar, o mount do que a gente acabou de montar, que é o /dev, /xvdf. A gente acabou de fazer isso, né? A gente acabou de montar, então a gente vai desmontar esse cara. Beleza, já foi. Então se a gente for daqui o ls_blk, ele já vai estar desmontado, ele já não tem nenhuma pasta com elementos desse volume. Se a gente dá um df-ht, a gente vai ver, ó, não está mais apresentando aqui pra gente, só tem o volume padrão que a gente aumentou na nossa primeira prática. Então agora a gente vai fazer o backup do arquivo, configurar o arquivo e montar de novo esse volume para a instância reconhecer ele como um novo volume. Então primeiro vamos fazer o backup desse arquivo. Esse arquivo ele fica no /etc/fstab. Então eu vou dar um sudo cp /etc/fs tab para /etc/fstab.old. Só para garantir ele é uma cópia desse arquivo. E vou editar esse arquivo. Então, o sudo vi /etc/fstab. E vou adicionar uma linha aqui no final desse arquivo com as configurações que a gente quer para o nosso volume novo. Então, toda vez que a instância é iniciada, ele lê esse arquivo e vai entender que nós temos um novo volume aqui nessa instância. A linha que a gente vai pôr é essa linha aqui, ó. Deixa eu copiar e botar aqui. Então, /dev /xvdf. Quero montar aqui, na verdade não é esse caminho, né? Qual é o caminho? Qual é a pasta que a gente acabou de criar? A pasta é volume-2. Com esse tipo e com esses parâmetros, defaults e no fail. É isso que a gente vai fazer aqui nesse arquivo de configuração. Então, /dev /xvdf, que é onde está o nosso volume, aonde a gente quer montar, qual é a extensão e alguns parâmetros aqui do sistema operacional. Deixa eu remover essa linha. Vou sair salvando, que é :wq. E pronto, nosso arquivo já está editado. Se a gente der um more nesse camaradinho aqui, acho que tem que estar como sudo more esse cara aqui, ele vai estar aqui. Então a linha está aqui. Só que se a gente for ls_blk, ele ainda não está aparecendo aqui. Para aparecer, para voltar tudo ao normal, a gente vai executar o comando mount -a. Tem que estar como sudo mount -a para ele remontar, para ele refazer todo a parte de montagem daquele volume para a gente. E legal, então já foi. Se a gente for agora ls_blk, de novo, a gente vai ver que o volume está montado aqui. A gente dá o df-ht, a gente vai enxergar de novo esse volume aqui. A diferença é que agora, se a gente reiniciar a instância, esse volume não vai mais desaparecer. A gente vai ter que repetir os comandos para montar esse volume nessa instância. Então é isso, pessoal. Foi duas práticas super comuns: aumentar um volume e adicionar um novo volume em uma instância na nuvem. Espero que tenha gostado.
Comentem aqui no vídeo, deem o seu like, mandem sugestões de vídeos, que a ideia é a gente democratizar as informações, democratizar o conhecimento de nuvem, para que a gente tenha a galera cada vez mais conhecedores das tecnologias aí de nuvem. Obrigado por assistir e até a próxima!